Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo, os principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. FIFA projeta grande público para jogo entre Flamengo e Chelsea. Com certeza será um grande jogo do Flamengo nessa primeira fase, mas porém é uma coisa que agrada a gente, que cada vez mais o mundo vai reconhecer que a gente é a maior torcida do mundo. Então a torcida do Flamengo fez uma grande festa no primeiro jogo, vai encher esse jogo e por aí por diante. Acho que toda vez que tiver esse Mundial e o Flamengo estiver lá, não importa qual seja o país, a torcida do Flamengo sempre vai encher os jogos do Flamengo. Acho que a torcida jamais abandonará o Flamengo, ainda mais onde há uma disputa tão grande como é esse Mundial de Clube. Então, cada vez mais, acho que a torcida do Flamengo vai se solidar como a maior torcida do mundo. Pode ter certeza disso. Cada vez mais os jornais de outros países vão ver isso com mais clareza, que o Flamengo tem a maior torcida do mundo. Vamos para outra notícia do GE. Arrascaeta e Luiz Araújo são responsáveis por 42% dos gols do Flamengo em 2025. Sim, Luiz Araújo é um grande nome, acho que está sendo um grande nome. Eu sempre critiquei ele, pode ser. Acho que a questão técnica dele ainda tem que melhorar, vai melhorar muito ainda. Eu vejo também o Luiz Araújo como um substituto do Arrascaeta. Ainda está novo, ainda está jogando pelos cantos, mas quando ele chegar ao nível técnico alto, ele vai assumir o lugar do Arrascaeta. É um processo, a gente tem que ter isso, mas ele vem surpreendendo essa temporada. Joga pela esquerda, joga pela direita, joga pelo meio. Então é um jogador que já foi utilizado até como lateral esquerdo, como um ala esquerda. Então é um jogador que citou muito para o treinador, e isso aí esteja qualquer técnico muito feliz por ter um jogador tão útil como ele, que se entrega pelo time, como é o Caio. Isso aí também anima o torcedor para torcer cada vez mais quando você vê jogadores que se entregam. Às vezes, se você pegar o Paris Saint-Germain, que teve Neymar, Mbappé, Messi, não ganhou a Champions, e ver esse time atual que foi campeão da Champions, mostra que o conjunto de jogadores operários, como é Luiz Araújo, são muito úteis a um time campeão. E o que importa ao Flamengo não é um futebol lindo, e sim o título. Então, são jogadores como esse que traz títulos ao Flamengo. Vamos para mais uma notícia. Dirigente do Dínamo comenta interesse do Flamengo em Carrascal. Foi um interesse do Flamengo, interesse todo mundo tem. Vamos ver se isso aí vai mais à frente. Acho que o Flamengo está achando soluções dentro do elenco. Isso aí fortalece demais o trabalho do Felipe Luiz. Mas se vinham jogadores com estrela, com nome, engrandece mais o Flamengo. Mas eu vejo assim, cada vez mais o Flamengo vai ter que achar jogadores mais novos para tentar igualar ao futebol europeu, que busca apostar em jogadores novos para esperar os processos do time. Tipo, Carrascal vai vir, mas ele vai ser banco de Arrascaeta, então ele vai ter um tempo até Arrascaeta se aposentar para ele tomar a posição de titular. É nessa visão que eu quero colocar isso. Vamos para mais uma notícia do Flamengo. Destaque do Chelsea: Enzo Fernandes esteve perto de defender o Flamengo. A Argentina revelou que teve na mira dos brasileiros, mas o negócio não foi para a frente quando o Benfica entrou na briga.
Então cada vez mais assim mostra que o Flamengo está buscando jogadores de qualidade, tanto na América do Sul quanto na Europa. Então o Flamengo está sabendo escolher bem os jogadores, e quem vir no Flamengo vai elevar o nível. Muito se falou do Alcaraz, que não deu muito certo, mas eu creio que deu certo sim. Só que o estilo do futebol dele não combinou muito com o estilo do futebol brasileiro. Tem essa diferença do estilo de um país para o outro. Então ele não combinou e ficou como terceira opção do Flamengo. O Flamengo recuperou a grana. Eu creio que foi sucesso sim, mas não se adaptou ao futebol brasileiro. Saindo do portal GE, indo para o Coluna do Fla, técnico do Chelsea aponta diferencial do Flamengo para jogo mundial. Não tenho dúvida que esse é o título da reportagem. Vamos lá ler a fala dele. Temos que recuperar, temos um jogo em 3 dias, então veremos. Com certeza vamos preparar a melhor maneira possível para tentar. Não tenho dúvida que o Flamengo terá muitos torcedores no estádio para o próximo jogo e será bom. É isso que eu falei já na minha matéria, que cada vez mais o Flamengo vai se consolidar como a maior torcida do mundo e cada vez mais vai encantar os torcedores em relação a isso. Vamos para outra notícia do Flamengo. O Flamengo recebe quantia milionária após vitória sobre o Esperance no Mundial de Clubes. Assim, vamos ver qual foi o valor, mas porém quero dizer que o Flamengo não está muito interessado nessa quantia de dinheiro, quanto o Flamengo vai ganhar no Mundial. Acho que o Flamengo está focado no título, para trazer para os torcedores, vai ser aquela linda festa. Acho que isso que está na cabeça dos jogadores, não o quanto de dinheiro o Flamengo vai ganhar nessa competição, mas sim o título que vai trazer para a torcida rubro-negra e ficar marcado na história. Acho que esse é o pensamento dos jogadores do Flamengo. Então o Flamengo vai embolsar 11 milhões pelo resultado positivo. É uma quantia boa, mas isso aí não significa nada para os jogadores que estão focados no título. Neto se empolga com vitória do Flamengo e pede convocação de jogador para a seleção. O Flamengo está encantando, com certeza, está conquistando todo mundo. Cada vez mais o Flamengo está mostrando que é mais que brilhante, e cada vez mais o Flamengo está jogando de igual para igual com todo mundo. Se você lembrar aquele Liverpool que o Flamengo perdeu, aquele Liverpool é um baita time na época, está vivendo seu melhor momento, e o Flamengo levou até prorrogação, onde tomou um golzinho ali no finalzinho, mas fez um jogo de igual para igual com um poderoso Liverpool que estava amassando na Europa. Então você vê que desde 2019 o Flamengo está mantendo um alto nível. E o jogador que ele pediu foi Ayrton Lucas. Eu creio que Ayrton Lucas está num processo de amadurecimento, fez uma grande partida, principalmente como ala. Ele buscou mais a linha de fundo, e tem que melhorar. Acho que Felipe Luiz tem bons laterais esquerdos, como Vina com o Alexandre, que um ajuda o outro no fortalecimento. O Jorginho falou muito isso na saída de pós-jogo, que o clube é muito bom, e isso aí fortalece todo mundo, que se você tem um clube que um ajuda o outro, a evolução é constante. Então fica ressaltar isso. Magnífico, técnico italiano ao Iali se encanta com a vitória do Flamengo no Mundial. Vamos ver. Simeone Inzaghi é mais um a elogiar o Flamengo e outros clubes brasileiros. Vi o Palmeiras, vi o Flamengo, vi o Botafogo, parece que são times magníficos, que jogam com grande intensidade, apesar que em algumas cidades o clima é muito calor. Os times estão muito organizados e temos que ser cuidados. Aqui estão os melhores do mundo. O Flamengo mostra isso, mostra essa qualidade.
O time brasileiro está mostrando que o futebol brasileiro está em evolução, está crescendo, cada vez mais os clubes estão se organizando e fazendo um campeonato mais competitivo. Isso aí fica claro a cada ano que se passa. E bom que o Flamengo se organizou a tempo. Campeão do mundo revela motivos que levaram o Jorginho a fechar com o Flamengo. O Jorginho, assim, veio na hora certa, mostra que a estrutura do Flamengo é muito boa, mostra que os clubes brasileiros estão preparados para trazer jogadores europeus. Foi o Cleberson, ex-jogador da seleção brasileira, do Atlético Mineiro, jogou no Flamengo também. Acho que essa é uma contratação importante para o Flamengo por toda a experiência que ele traz para o clube. É incrível. Em entrevista ao jornal inglês, Cleberson falou isso. A experiência dele foi determinante para o Flamengo aceitar ele nesse grupo. Continuando a entrevista, ele falou também: ele, Jorginho, é um líder, quis vir para o Brasil e quer jogar no Maracanã. Agora pode ajudar muito o Flamengo para esse Mundial. Desculpa, é uma contratação excelente e ele vai ajudar bastante o Flamengo em alguma partida. Falta ressaltar, acho que a principal coisa que fez o Jorginho acertar de vez, pensar da longa negociação, foi a vinda dele ao Brasil, e principalmente a torcida acolher ele aqui no Brasil. Ele foi bem acolhido pela torcida do Flamengo. Isso aí fez ele convencer a atual esposa dele a ficar no Brasil e fechar esse contrato com o Flamengo. Então a torcida do Flamengo vale realmente ressaltar isso. Vamos para mais uma notícia. Felipe Luiz intensifica a preparação do Flamengo para o jogo contra o Chelsea pelo Mundial de Clube. Cada vez mais ele tem que treinar esse clube, tentar as alternativas, estudar principalmente o Chelsea, o estilo de jogo do Chelsea. Com certeza ele tem muita informação, tem uma equipe grande que já deve ter colhido vídeos para ele. Então a preparação fica mais fácil para um treinador ter uma equipe técnica com tanto recurso. Então ele vai saber explorar as falhas do Chelsea, que todo clube todo time tem falhas, e ele vai saber muito bem explorar essas falhas nesse jogo contra o Chelsea. O resto os jogadores respondeu em campo, como respondeu no jogo passado, para que o Flamengo saia com uma vitória. Pensar em alternativa tática. Acho que o Flamengo vai fazer um gol, o Chelsea vai crescer, o Flamengo vai ter que jogar no contra-ataque. Não é o Flamengo propor o jogo, mas sim jogar à sua maneira e conseguindo resultado, ter uma leitura de jogo rápida para que venha combater o estilo de jogo do Chelsea. Então o Felipe Luiz vai ter que, nesse momento, mostrar sua grande qualidade de treinador, uma leitura de jogo muito boa contra o Chelsea, que é um dos grandes nesse Mundial de Clube. Então essa análise foi comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.